Olá, tudo bom? Seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui do curso, sou o David Art. Vamos continuar mexendo no Figma para entender como ele funciona e ter um grande review sobre a ferramenta. Se você já lida com Figma, já tem alguma experiência, tal, etc, quiser pular essa parte, esses vídeos mais iniciais, fique tranquilo, mas a gente precisa igualar o conhecimento de todo mundo. Se você tem dúvidas ou se, eu quero saber tudo por menor, não tem problema, a gente tem aqui esse conteúdo para te ajudar, beleza? Bom, como que cria um arquivo então no Figma, né? Muito simples, tem alguns atalhos. Primeiro, você pode clicar no maisinho aqui de cima, no canto superior esquerdo, ao lado da casinha do Home, ou você pode clicar aqui em Novo Arquivo. Tem um outro novo arquivo que é do FigJam, a gente vai falar isso sobre em outras aulas, e importar arquivos. Você pode importar alguns arquivos, tipo ele importa PDF, imagem, né? Mas PSD, seria arquivo do Photoshop, arquivo do Illustrator, arquivo do Adobe XD, ele não interpreta, tá bom? Então são alguns outros arquivos somente. Vamos criar um novo arquivo clicando aqui, novo design file. Bom, ele criou aqui um novo arquivo pra gente. E aí veja que tem as opções aqui em cima, tem as opções aqui no canto esquerdo, né, nessa barrinha vertical, tem as opções no canto direito, tem alguns botões. Vamos falar sobre todos eles aqui durante nossa trajetória no Figma. Quando você cria um novo arquivo no Figma, a primeira coisa que você se atenta é o nome. Então veja, ele dá um nome aqui de draft. Se eu clicar aqui, eu vou voltar para os meus arquivos. Vou clicar novamente, eu volto aqui para o meu arquivo, clico ao lado para poder renomear e vou dar um nome. Vou dar o nome de aula Figma 01. Pode dar o nome que você quiser. Esse é o nome do arquivo, então ficará disponível para você. Ao clicar na setinha ao lado, tem algumas opções, ó, ver o histórico, você pode exportar, duplicar, renomear, como eu já fiz, né? Renomear, duplicar é muito simples, também pode ser Ctrl+C, Ctrl+V, mover de projetos, né? Se você está trabalhando com times, favoritar, para que ele possa aparecer lá no dashboard como favorito e ter um atalho, e até mesmo deletar, beleza? Bom, aqui nessa parte inicial do Figma, ela é muito parecida com outras ferramentas. Então, se você já mexeu em alguma ferramenta gráfica, você não vai ter tanta dificuldade assim de entender. A gente tem as opções de menu, aqui de File, de Edit, de View, de Object, texto, de alinhamento, de vetor, de plugin, de widget, preferências, livrarias e os helps, né, do Figma. Essas opções aqui, boa parte delas você vai pegar realmente na prática, né? Fazendo ali, tipo, por exemplo, aqui aparece o objeto, auto layout. Então a gente faz isso normalmente por outros caminhos. Mas nesse menu nós temos praticamente todas as opções que o Figma nos oferece. Então você tem Ctrl Z, você pode ver aqui a grade de pixel, layout, e sempre ao lado, veja que tem o atalho. Então você pode também dar uma olhada nos atalhos aí, porque eles vão facilitar a sua vida. Realmente essas opções nessa primeira linha, veja aqui, de file até vetor, a gente vê mais na prática mesmo criando, tá bom? Agora essas outras opções, talvez você possa ver mais por aqui se você quiser, mas também dá para ver por outros locais. Então os plugins, são todos os plugins que você acabou de instalar, os widgets, então você também pode procurar uma parte de desenvolvimento e a parte de preferências também, né? Então, se você quer que o objeto tenha uma opção ali de pixel grid, né? Que ele encaixa no grid automaticamente. Se você quer que dê um destaque nas layers quando tiver com over, tem essas opções padrão. Você também pode conferir por aqui. As livrarias, como eu falei, o help. É basicamente opções que outros softwares têm muito parecido. A gente mexe realmente, na verdade, a partir dessas ferramentas aqui, e o que está no canto esquerdo e o que está no canto direito.
Mas para a gente poder criar os nossos layouts, a gente precisa colocar um frame. Então, vou fazer isso. Só lembrar que do jeito que está aqui, a gente não tem um frame, a gente tem uma página. Todo arquivo do Figma que você cria, ele cria uma página. Então, veja, ó, tem aqui, ó, página 1. Cliquei no menu superior, não. Na barra esquerda, né, em Page 1, e aqui eu tenho uma página. Eu posso dar um clique e renomear, por exemplo, exercício 1. Colocar um número, né? 1. E pronto. Eu posso criar outras páginas, veja. Eu posso clicar e duplicar. Cliquei com direito, dupliquei. Então, você pode criar várias páginas dentro de um arquivo do Figma. Só que nós criamos os nossos layouts dentro de um espaço determinado. Todo design visual, ele tem realmente um suporte. E esse suporte aqui no Figma se chama frame. Então, a gente tem o frame e é nesses frames que nós vamos construir nosso layout. Você até pode importar uma imagem, alguma coisa aqui, ó, só na página, por exemplo. Importei uma imagem, tá vendo? Mas para construir um layout, a gente precisa dos espaços determinados certinhos, né? Então, por isso que nós utilizamos os frames, que seriam como pranchetas dentro de um outro software, sei lá, ou de um Illustrator, fazendo uma analogia com o Photoshop também. Então, imagine que essa parte aqui de páginas seria semelhante, por exemplo, o que nós temos como uma pasta. E os frames seriam os arquivos, né? Dentro dessa pasta. A gente pode ter mais de um frame dentro de cada página e construindo o nosso layout nesses frames. Beleza? Então, para criar um frame é muito simples. Eu vou clicar aqui nessa ferramenta, que é tipo um jogo da velha. Ao selecionar, ele vai perguntar se eu quero um frame ou se eu quero recortar também. Se eu clicar na setinha, a gente vai utilizar a opção do F. O atalho dessa ferramenta é o F. Fazendo isso, ele cria para a gente aqui algumas opções padrões, se eu quiser utilizar. Por que se eu quiser? Porque eu posso criar de forma aleatória. Cliquei, segurei e arrastei dentro dali da área, né, de trabalho. Veja que eu criei um frame e feito. Se eu quiser, eu posso criar um frame também a partir do padrão que o Figma me dá. E ele me dá alguns padrões interessantes, né, como os tamanhos dos iPhones, de Android, de tablet, desktop, até social media, papel, ó, A4. Social media, sempre no tamanho em pixel, tá? Esses cálculos aqui, veja que é em pixel, por isso que tá um pouco diferente o tamanho aqui do A4. Você pode falar, não, mas o tamanho do A4 é diferente. Não, porque aqui é pixel, beleza? Tem todos esses templates aqui que você pode utilizar. Então, por exemplo, o Instagram Post. Aqui, ele já criou aqui para mim. E aí você pode ter vários frames, quantos você quiser. Eu estou clicando e arrastando com a setinha do mouse. Com essa setinha aqui, ó, Move. Então, é a primeira ferramenta na barra superior esquerda, Move. Letra V é o atalho. E aí a gente pode mover o nosso frame. A gente pode mudar o tamanho, a largura, e mudar a posição aqui dentro da página, né? E também renomear. Então, eu posso clicar 2 vezes aqui, renomear, aula 1. Ou posso clicar no canto esquerdo, nas nossas opções, e também renomear. Aula 001. Pode renomear por onde você quiser. Você pode travar esse frame, veja, com cadeadinho, e você pode também ocultar. Então, eu travando esse frame, por exemplo, ó, eu não consigo... Deixa eu pegar aqui, eu travei o aula 001, na verdade. Aqui, ó. Eu não consigo selecioná-lo, tá vendo? Não consigo selecioná-lo. Mas se eu soltar, aí sim eu posso ocultá-lo e exibi-lo quando eu quiser. As opções de largura e posicionamento desse frame ficam aqui. Toda vez
que eu seleciono um objeto no Figma, aparecem as opções no canto direito, na barra vertical direita. Importante isso. Sempre lembre. Toda vez que eu seleciono algum objeto, seja um frame, seja uma imagem, seja um vetor, ele vai me habilitar as opções aqui no canto direito. E a gente vai falar sobre elas, tá bom? Mas, continuando aqui sobre frames, né? Ele abre essa opção de frame e aqui a gente pode configurar a largura, que é no W, ou a altura, que é no H. Pode até arredondar aqui, enfim, ó, deixar os cantos arredondados desse frame. A gente pode mudar a angulação, a gente pode mudar o tamanho. E tem algumas opções aqui que veremos nas próximas aulas, beleza? E para finalizar, duas opções aqui do frame, rapidinho. Uma que é trocar a cor. Você pode trocar a cor do frame facilmente, né? A outra é que você pode ter frames dentro de frames. Veja, esse frame aqui está dentro, na hierarquia, do aula 1. Então, o aula 001 está dentro do aula 1. Pode colocar frame dentro de frame. A gente vai fazer muito isso, inclusive, quando estiver criando layout. Não tem problema nenhum, tá bom? Inclusive, é indicado. E também tem essa opção aqui de Clip Content. Então, com essa opção de Clip Content, ele, por exemplo, não exibe o que está fora do frame, dentro da área do frame. Por exemplo, cliquei aqui, veja, habilitei, sumiu o meu retângulo. Ele continua aqui, veja, mas ele sumiu na exibição, mas ele continua lá. Se eu soltar essa parte de Clip Content, ele mostra para mim. Beleza? Bom, sobre essas opções é isso. Vamos falar mais sobre nas próximas aulas. Tem mais coisas para falar, mas vamos encerrar por aqui, senão vai ficar muito longo. Então, te vejo na próxima aula. Qualquer dúvida você manda aí no chat, na parte de comentários, manda mensagem pra gente. Tudo aí, Galuxo. Sempre um forte abraço. Fica com Deus. Até mais. Valeu. Fui.